Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma vez com um tema super importante. Qual o tema, Marco, de hoje? A origem do mal, mano. Olha só. Para você que tem dúvida ainda de como surgiu o mal, há muitas pessoas ainda que têm essa dúvida, a palavra de Deus ela traz essa resposta. É exatamente o que Marco vai nos ensinar hoje através da luz da Bíblia. Amém. Mas eu vou convidar ele a fazer uma breve oração e vocês orem conosco. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor possa ser o nosso professor da sabedoria, Senhor, na Tua palavra. Como meu irmão falou, que todas as pessoas que venham ouvir possam se firmar na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então você pode pegar sua Bíblia aí e acompanhe com a gente, certo? A primeira pergunta que eu vou fazer a Marcos é: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Por que essa é a primeira pergunta? Qual a sua opinião? Porque assim, a gente sabe que as tentações, né, a gente é tentado constantemente, e nós sabemos que Satanás ele não é onipresente, né? Ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, como ele tenta, né, todo mundo, o mundo todo, a todo tempo. Então, como ele enganou e trouxe a terça parte, então por isso que essa é a primeira pergunta, para saber quantos anjos é composto o céu, para ter uma noção de quantos anjos que foi expulso de lá juntamente com ele também. Então vamos ver na Bíblia? Vamos. Onde é que tá tá? lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 11. Então abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. E vamos ver a resposta para essa primeira pergunta. De quantos anjos é composto no céu? Capítulo 5, verso 11. Leia, Marcos. Diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então essa era a quantidade de anjos, ele não conseguiu enumerar. Ele falou milhões e milhares de milhares, porque ele não conseguiu enumerar de quantos anjos era composto o céu. Só Deus sabe quantos anjos é composto o céu. Exatamente. E que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Exatamente. Será que ele tem chifre, tem rabo, né? Como muitas pessoas acreditam, Como muitas né? pessoas acreditam. Então vamos lá para Ezequiel, capítulo 28, versos 14, 15 e 17. Ezequiel 28, 14, 15 e 17. Acompanhe com a gente aí, certo? Para você comprovar na Bíblia o que ela vem nos revelar sobre a origem do mal. Exatamente. Ezequiel 14, 15 e 17 diz assim: Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemplem. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha só. Então, Lúcifer, né? Essa palavra não tem na Bíblia, mas como é anjo de luz, aí entra esse termo Lúcifer, né? Anjo significa anjo de luz. Então ele era perfeito. Deus não criou ele já mal. Deus criou tudo perfeito e o anjo Lúcifer também era perfeito. Perfeito, né? Mais uma palavrinha aqui que a gente concluiu nesse texto é: o que é iniquidade? O que é iniquidade? Boa pergunta. Vamos ver lá em 1 João 3,4. Exatamente. O que é iniquidade? Vamos ver? Abre sua Bíblia aí, 1 João capítulo 3, certo? Versículo 4. Ele era perfeito, né? Até encontrar iniquidade. Iniquidade, Então, exatamente. a Bíblia tem que dizer o que é iniquidade, né? Então vamos ver. 3, 4. E diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, Exatamente. iniquidade é pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Então, o que achou dentro do coração dele? Iniquidade
pecado. E por que esse pecado? Porque transgrediu a lei de Deus. Então a gente vai entendendo mais e mais aí. Desobediência, né? Nenhum reino ele pode seguir em ordem sem leis, né? Nenhum. A gente vê aqui, nós seres humanos temos leis também para ver, lei de trânsito, lei civil, lei jurídica. Então no céu também tem uma lei que os anjos precisam seguir para que haja ordem, né, no céu. Por isso que a próxima pergunta vem nos trazendo assim: que outros pecados esse anjo cometeu? E a resposta está lá no livro de Isaías, Márcio, capítulo 14, do 12 ao 14. Isaías 14, do 12 ao 14. 12 ao 14. Isaías 14, 12 ao 14. Abre sua Bíblia aí e acompanha com a gente. Está escrito assim, ó, a minha versão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e do monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Contudo, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o pecado de Lúcifer era querer ser mais do que Deus. Sentar no trono e ele ditar as leis. Não se submeter às leis de Deus e ele próprio fazer as suas leis. Então a gente vai percebendo aí que isso cresceu no coração de um anjo perfeito. Exato. No lugar perfeito, né? Então ele permitiu que isso engrandecesse ele e achasse que ele seria melhor do que Deus. Surgiu no coração de um anjo, né? E só surgiu, Márcio, também porque ele tinha liberdade para tal. A gente percebe que os anjos foram criados por Deus, mas se surgiu no coração dele, é porque ele tinha liberdade de escolha. Ele não era um robô feito somente para adorar e nunca errar. Ele tinha também o direito de escolha, assim como Adão e Eva também teve, né? Eu entendo, exatamente. E qual foi o resultado dessa rebeldia? Ele se rebelou lá no céu, o que é que Deus fez? Exatamente. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 12, do 7 ao 9. Apocalipse 12, do 7 ao 9. Lembrando a regrinha áurea que a gente aprendeu no primeiro estudo, né? Um pouco aqui e um pouco ali. Apocalipse, Ezequiel, Isaías, e aí a gente vai. João, né? João. Diz assim, ó. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele e os seus anjos. Então Lúcifer, houve uma peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra ele e os seus anjos. Então nos mostra também que Satanás conseguiu enganar alguns anjos de Deus com a sua mentira. Houve essa peleja e eles foram expulsos para a terra, né? Foram expulsos do céu. Então a gente percebe aí que a palavra de Deus ela vem nos ensinando para onde Deus lançou Satanás. Então mais para frente vamos estudar sobre o inferno. Será que existe um inferno literal ou simbólico? Será que existe um local de tormenta que a pessoa que cometeu o pecado vai viver eternamente sofrendo ou não? Só uma pincelada de hoje, a gente vai percebendo que ele não foi lançado para um inferno, o Hades, não. Ele foi lançado para a terra. E aqui ele está vivendo e tentando a gente. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso mais para frente. Exatamente. E aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 4, diz assim, a sua cauda, que cauda em Apocalipse, né, em profecia, é falso profeta, né, com sua mentira, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então a terça parte ele conseguiu enganar, e aí ele foi expulso com essa terça parte. Há uma história, né, que ele conseguiu enganar metade dos anjos, mas com o apelo de Jesus Cristo, com o apelo de Deus, para que eles pudessem se arrepender do que tivessem feito, a uma terça parte, né, voltou, e a outra terça parte, infelizmente, não voltou, né? Chegou ao ponto de Deus ter que expulsá-lo eles também.
Pois é. Então, como a palavra nos diz que ele foi lançado para a terra, a próxima pergunta vai falar sobre Adão e Eva. Que advertência Deus fez, Marco, a Adão e Eva, após lá no Jardim do Éden, após o inimigo ser lançado para a terra? Qual foi a advertência que Deus deu para Adão e Eva? Vamos lá, então está em Gênesis, capítulo 2, do 15 ao 17. Capítulo 2 de Gênesis, do 15 ao 17. Capítulo 2, 15 ao 17. Amém? Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Alguns acreditam, Márcio, que o fruto é que era a entrada do pecado. Mas não. O fruto era um fruto comum. O que era a entrada do pecado era a desobediência. Deus colocou várias árvores no jardim e disse a eles, de todas as árvores você pode comer, mas desta aqui você não come, porque no dia que você comer, certamente morrerás. E é interessante que a palavra usada aqui, certamente, não deixa dúvida. Você vai morrer se você comer, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E aí, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse para a mulher? Exatamente. Tem a pregação de Deus e agora tem a pregação, né, de Lúcifer, né, através da serpente. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 5, nos dá a resposta. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 5 diz assim, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comerás, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a intenção de Lúcifer era querer ser semelhante ao Altíssimo. Aí agora ele pega essa intenção e coloca essa intenção no coração de Eva. Você vai comer do fruto e você vai ser semelhante ao Altíssimo, conhecedores do bem e do mal. E é interessante que Lúcifer também, através da serpente, ele começa um diálogo, né, com a mulher. Ele não foi direto ao ponto. Ele quis ouvir ela falar. E na fala dela, ela já coloca um acréscimo a mais. Porque Deus disse a ela, se você comer, certamente você vai morrer. E aqui ela acrescenta dizendo, não pode nem tocar. Deus não disse isso. Deus disse simplesmente para não comer. E a gente vai percebendo como é que ele trabalha, né? A palavra de Deus hoje ela é pregada da maneira correta. Só que muitos pegam a palavra da maneira correta e introduzem uma mentira, né? A gente percebe que Deus falou, se comer, você morre. Mas o inimigo colocou uma mentira no meio de duas verdades. Se você comer, não morrereis. Entendeu? Não morre. E aí o não que colocou no meio da verdade se tornou tudo mentira. Exatamente. Então é assim que ele trabalha. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, estudar, buscá-la através do Espírito Santo, para que não sejamos enganados por falsos profetas. Porque ele é um falso profeta. E ele estava no meio do jardim. Então o falso profeta também está dentro das igrejas. Exatamente. Né? Porque ele foi dentro do jardim para enganar Eva. Então muitas pessoas... Exatamente. Muitas pessoas estão achando que dentro das igrejas só tem verdades. Mas Lúcifer também está dentro da igreja, enganando pessoas também. Então a única coisa que nos livra das mentiras é a palavra de Deus. É a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ponto 7. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Olha só. Então vamos para Gênesis. Aí a gente vai percebendo aí o amor de Deus por cada um de nós, né? Exatamente. Ele disse, se comer, você vai morrer, né? E aqui em capítulo 3, verso 15, Deus diz assim, depois de ter dito à mulher, né, a consequência do pecado dele, do pecado do homem e do pecado também da serpente, né? Aqui ele coloca assim,
Porém, inimizade entre ti e a mulher, que é a igreja, né? Entre a tua descendência e o seu descendente, e este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui foi a primeira promessa feita aos seres humanos, que viria um descendente, né, de uma mulher, que iria pisar na cabeça da serpente. E aí nós já aprendemos que isso aqui é Jesus Cristo. Né? Jesus, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e, através da encarnação, nasceria de mulher. E viveria como homem. E por sua morte e ressurreição, né, decretaria o fim do domínio de Satanás. Exatamente. Através da cruz do Calvário, Deus nos resgatou, né? Nos redimiu. E a palavra nos fala, Marcos, de que maneira o inimigo ainda consegue enganar o ser humano hoje? Fala. A palavra de Deus, ela é completa. E está onde isso na Bíblia? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e verso 15. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Diz assim, ó, a minha versão aqui. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Então, Satanás ele se transforma em anjo de luz para enganar, para roubar, matar e destruir. E os seus ministros também. E como é que é essa transformação de anjo? Diz que ele não era um anjo? Exatamente. Ele mudou a sua característica, ele continua o mesmo anjo? Continua o mesmo anjo. Se a gente estudar a fundo o capítulo, se eu não me engano, é o 4 de Mateus, que vai falar que Jesus estava no deserto, quando Satanás apareceu a Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, ele apareceu justamente como ele era no céu, como um anjo de luz. Essa imagem que ele próprio criou para que as pessoas achassem que ele tem um chifre, que ele tem rabo, que anda com aquele tridente, é só para que as pessoas, quando vissem um anjo de luz, uma pessoa iluminada, sempre achassem que não era o inimigo, que era pessoas, espíritos do bem. Né? Por isso que quando a gente vê pessoas comentando, eu vi um fulaninho, ele estava cheio de luz, então ele está no céu, né? Já justamente por um engano de Lúcifer nessa questão. Por isso que a Bíblia deixa claro aqui, né? Que não é de se admirar que ele se transforma em anjo de luz. Exatamente. Entendeu? Que ele vem disfarçando as intenções para enganar cada um de nós. Exatamente. Aqui em Mateus 24, ele também dá mais uma ampliada nisso, porque ele diz assim, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, os falsos profetas vão operar sinais e prodígios, vão fazer milagres diante dos olhos das pessoas, e as pessoas vão acreditar que é o Espírito de Deus que está movimentando aquelas pessoas, mas não é. Próxima pergunta é: contra quem o inimigo está especialmente irado? Contra quem? Será que é contra eu? Será que é contra você? Nós vamos ver aqui na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 12, verso 12 e verso 17. Apocalipse, capítulo 12, verso 12 e o 17. Muito importante você abrir esse versículo, ok? A gente dá esse tempo, estamos abrindo nossas Bíblias aqui. Abra a sua também aí e confira conosco, que essa é uma pergunta extremamente importante do tema de hoje. Certo? Contra quem ele realmente está irado? Será que é contra todos os cristãos, todos os católicos, todos os muçulmanos, todos os humanistas? Contra quem ele está irado? Então abra a Bíblia e confira aí com a gente. Apocalipse capítulo 12, verso 12, diz assim: Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de a grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. É igual um time de futebol. Ele está perdendo e segundo tempo, 20 minutos, então ele começa a dar todo o seu gás, porque está acabando e ele precisa ganhar, ou empatar o jogo para ir para os pênaltis. Então ele dá todo o seu gás, troca de jogador, e tem uns jogadores que são bons, que não pode sair, dá aquele fôlego. E é mais ou menos isso que o diabo está fazendo hoje, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mas contra quem ele está dando o seu último gás, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí vai agora para o versículo 17, que aí vai nos dizer:
Irou-se o dragão contra a mulher, que é a igreja, né, em profecia, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, aqueles que querem e fazem a vontade de Deus não vai viver uma vida boa. Porque Satanás está irado e a palavra de Deus diz com grande cólera. Então, todos aqueles que se levantam com o estandarte de Jesus Cristo, com a bandeira ensanguentada de Jesus Cristo, pode se preparar, porque não vai viver uma vida calma. Vai ser atribulado, porque Satanás quer matar, roubar e destruir. Então ele está irado contra uma classe, não é duas classes. Certa vez eu encontrei um pessoal que veio dividir essas classes, dizendo que o Gregão está irado com duas classes. Os que guardam o mandamento de Deus e com a classe que tem o testemunho de Jesus. Mas o verso bíblico não diz que é duas classes. É uma classe que faz as duas coisas. Igual a fé sem obra, ela é morta. Exatamente. Então é as que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. As duas são uma só. O mesmo que a fé sem obra é morta. Não basta apenas só guardar os mandamentos de Deus e não ter o testemunho de Jesus. E nem basta apenas só ter o testemunho de Jesus e não guardar os mandamentos de Deus. Exatamente. Porque o verso deixa claro que ele está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Entendeu? Não tem uma vírgula. É o e tem a fé em Jesus. Os dois juntos. E essa fé em Jesus, ela é o espírito e profecia. Né? O próprio Apocalipse fala sobre isso. Então não é a pessoa que tem o testemunho de Jesus que é a imagem e semelhança de Cristo. É que tem o testemunho de Jesus que tem o espírito e profecia, que tem um profeta em seu meio, que deu uma luz menor, a luz maior, que é a Bíblia. Exatamente. E a última pergunta é, será que estamos livres desses ataques do inimigo? Será que tem alguma coisa que pode nos ajudar a impedir esses ataques chegar a gente? Como é possível vencer Satanás? Só há uma maneira, e a própria palavra de Deus nos diz, que está em Efésios, capítulo 6, do 10 ao 18. Efésios, capítulo 6, do 10 ao 18. Só achar aqui, você procura aí também, capítulo 6, do 10 ao 18, diz assim, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse verso é importantíssimo, porque no tempo que a gente vive hoje, as pessoas estão pregando por aí que a força está dentro de você, e não está. Nós não somos fortes. O poder vem do Senhor, o poder vem do alto. E no versículo 11 em diante diz, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue ou contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabalados. Estais, pois, firmes, cingindo-vos da verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui deixa claro que a nossa força, a nossa proteção vem do Senhor. E Ele está disposto a nos dar essa armadura para vencermos. E ao ler isso aqui, eu lembrei quando Davi foi lutar contra o Golias, que Saul quis dar a armadura dele e ele não coube, e ele disse, eu vou em nome do Senhor. E o Deus ajudou ele a vencer o Golias. Exatamente. Então, a lição de casa que vamos deixar para você é medite mais um pouco sobre Efésios capítulo 6, 10 ao 18. Né? Que infelizmente estamos num mundo que está cada vez mais caminhando para o fim. Né? Às vezes a gente fala infelizmente, mas a gente tem que falar felizmente, né? Que Cristo Jesus está voltando. Né? Então, quanto mais as coisas ruins estão acontecendo, as profecias estão se cumprindo,
mais perto está do retorno de Jesus. Então, para nós não falarmos infelizmente, mas felizmente, eu e você precisamos estar preparados. Né? Então, que nós possamos meditar mais na palavra, estudar mais a palavra de Deus, para não sermos enganados com os enganos do inimigo. Okay? Então, a gente vai estar aqui mais uma noite finalizando aqui o estudo, um tema maravilhoso, que é sobre a origem do mal. Mas vamos dar continuidade num tema semanalmente, que você possa continuar nos acompanhando aqui, estudando com a sua Bíblia, porque a nossa única intenção é trazer as verdades bíblicas que estão tentando jogar por terra ainda, mas não vai conseguir. Bem. Então vamos juntos orar? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um tema maravilhoso. Amém. Que as pessoas possam ter ouvido, ter esclarecido suas dúvidas e que possa cada vez mais buscar as verdades contidas na Tua Palavra. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.